e estamos oficialmente iniciando essa segunda-feira, dia 13 de julho, e essa semana, e possivelmente a próxima semana também, nós vamos trabalhar sobre como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Então hoje é uma grande alegria eu ter aqui um amigo, um irmão de longa data, um homem que eu admiro, um homem de fé, um homem de Deus, um homem que me ensinou muito, me ensina muito ao longo da caminhada com Deus, e ele vai compartilhar hoje um pouquinho, né, de como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, e no final também, ali bem pertinho das 7 horas, a gente vai ter um tempo de oração. Então, se você também tiver um pedido de oração, você vai poder digitar aqui. A gente vai abrir também para uma ou duas perguntas, para poder interagirmos. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial. Pastor, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por ter recebido, atendido ao convite. Não é um convite fácil, 6 horas da manhã. É só crente mesmo para aceitar. Que Deus use a tua vida mais uma vez e obrigado, está contigo, e que o Espírito Santo, mais uma vez, te instrumentalize para abençoar as nossas vidas aí. Maravilha, queridos, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quando eu recebi esse convite aí, eu não poderia deixar de participar, né? Acho que todo convite que chega a nós com a intenção de compartilhar algo da parte de Deus, de maneira alguma a gente pode deixar de verbalizar aquilo que o nosso coração tem queimado, né? E é uma temática muito boa. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de falar sobre essa temática, né? Sobre ouvir a voz de Deus. E eu vejo que é um desafio que nós temos nos dias de hoje. Eu quero iniciar usando um texto bíblico como base. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui certinho, capítulo 28, e o versículo de número 1 e 2. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. O versículo é o de número 1 e o versículo é o de número 2, que diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. O versículo 15 do mesmo capítulo também fala sobre uma outra prerrogativa, que diz assim, versículo 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. O que nós entendemos com esse texto é que tanto as bênçãos quanto as maldições, elas estão atreladas ao ouvir a voz de Deus. Isso é tão interessante, porque uma das formas de identificar alguém é a voz. Existem algumas maneiras de descobrir quem são as pessoas, né? Tem o nosso DNA, tem o escaneamento de retina também, que é único. E eu descobri entre essas peculiaridades do ser humano que a voz também é única. Aqueles que cantam e conhecem um pouco sobre tom, sobre tonalidades, sobre voz, sabem que há como nós cantarmos no mesmo tom, porém a voz não é a mesma. A gente consegue encontrar e saber o tom que uma pessoa canta, porém a gente não tem a mesma voz que essa pessoa. Esse mecanismo, ele já está atrelado até mesmo nos nossos telefones, né?
Quando você pega o seu telefone, dentro das suas configurações está também a configuração de voz, e através da sua voz você consegue ativar os seus aparelhos eletrônicos, seu telefone e tantas outras coisas você tem acesso pela voz. Isso é tão demais assim, porque a voz, ela nos identifica. Além de identificar a voz, ela também nos revela o temperamento, o sentimento, o desejo da pessoa. Então a voz é algo sobrenatural, sobrenatural. E essa temática agora, que eu acho muito interessante, eu vou aqui pensar com vocês, é diferente de uma pregação, né? A gente vai pensar junto aqui, e dentro desses pensamentos que a gente tem, é tão interessante quando a gente lê Gênesis capítulo 1, e a partir do versículo 3, até a criação do homem, a gente encontra, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Porém, quando o homem vai ser criado, acho que é 1:26, se não me falha a memória, do livro do Gênesis, o texto diz assim, e Deus disse, façamos. É totalmente diferente de tudo o que a gente lê anteriormente, né? Tudo foi criado pelo poder da voz, né? Do verbo baraja. E agora, na criação do homem, o Senhor vai dar uma ordem, essa ordem não é externa, é interna. E essa ordem interna é façamos. E quando o homem é criado, ele não é criado pelo poder da voz, ele é criado pelas mãos. Ele é criado pelas mãos, né? E dentro dessa criação, o Senhor cria o homem para estabelecer com o homem um vínculo de intimidade. E você só consegue entender a voz na medida da intimidade. Conforme nós vamos alcançando intimidade, nós vamos conhecendo a voz, né? E o que essa voz quer falar a nós. Isso é tão poderoso, porque eu vou trazer duas referências só. Eu estou abrindo aqui um quebra-cabeças e a gente já vai montar esse quebra-cabeça. Em Marcos, capítulo 4, quando os discípulos estão no barco e eles entram em desespero porque as ondas são fortes, o barco está sendo varrido de um lado a outro e eles estão com medo de afundar no meio do mar da Galileia. Um dos discípulos acorda Jesus e diz assim, o Senhor não se importa que a gente pereça? E Jesus, ele levanta-se e dá uma ordem, ele diz assim, vento, deu. E imediatamente o vento parou, e o texto diz que houve uma grande bonança. Veja que a natureza conhece a voz do seu Criador. A natureza conhece a voz do seu Criador. Porém, quando nós vamos ler 1 Samuel capítulo 3, capítulo 4, quando o Senhor vai chamar Samuel, cara, aquilo ali é extraordinário, porque Deus chama Samuel, e olha a minúcia do texto. O texto diz assim, que a voz do Senhor, ela não se manifestava, né? A palavra de Deus era rara, e além de ser uma palavra rara, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Veja só, a natureza conhece a voz, e a criatura não conhece a voz. Então, entre essas questões aqui que são muito interessantes, a natureza conhece a voz de Deus, e nós que somos criaturas, feição da mão do Senhor, né, coroa da criação, muitas vezes nós não conhecemos a voz de Deus. E eu entendi que a voz de Deus, ela é revelada a nós através de uma intimidade que a gente busca. Nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque a intimidade vai revelar o que de fato é a voz de Deus no nosso coração. Se eu fosse falar sobre a voz de Deus aqui, a gente ficaria horas falando, porque o salmista vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas, né? O Salmo 29, que fala sobre a voz de Deus, é terrível, diz que quando Deus fala, o cedro do Líbano se espedaça, as cabras dão à luz. Então, a voz de Deus é algo tremendo, 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 tremendo. O próprio Elias, né, quando ele está dentro da caverna, ele vai mostrar uma outra voz de Deus, enquanto o salmista está dizendo que a voz de Deus, ela despedaça as árvores.
Lá em Apocalipse, João diz que é como o som de muitas águas. Você vai ver Elias dizendo que a voz de Deus, ela entrou dentro de uma caverna, mansa, suave, entre uma brisa, né? Não foi de fender rocha, não foi fogo, não foi vento forte, foi uma brisa mansa. Então a voz de Deus, ela se manifesta de diversas maneiras, de diversas formas, e automaticamente a forma que a voz de Deus se manifesta vai revelar o que Deus ele quer fazer. Porém, queridos, nós temos um problema de relacionamento. E é exatamente isso que a gente precisa tratar nesses dias. É o relacionamento. O relacionamento com Deus, estarmos relacionados com Deus, vai fazer com que a gente conheça a voz de Deus. O relacionamento é isso. Agora, passando aqui, lembrando, Marcelo é um amigo já de 30 anos, né? A gente era piá aqui na Restinga, estudando no Hildo, fazendo um monte de coisa aí, né? Daí Jesus achou a gente. Mas o interessante é que eu conheço a voz do Marcelo. Eu conheço a voz do Marcelo. Por que eu conheço a voz do Marcelo? Porque ele é meu amigo. Nós temos intimidade. E a intimidade que eu tenho com o Marcelo, ela é tão grande que se ele gritar no portão da minha casa, eu sei que é ele. Se ele gritar aqui na rua, Xanô, eu sei que é ele. E no nosso tempo de piá, quando a gente ia chamar os amigos para jogar bola, a gente gritava na rua, o pessoal já sabia, ó, fulano tá chamando para a gente jogar uma bola. Por quê? Porque a intimidade revela. Se alguém que você não conhece grita no seu portão, você não sabe quem é, você precisa sair para a rua para identificar a pessoa. Mas a intimidade que a gente tem com a pessoa, ela pode gritar, você não enxerga, você não vê, você tá longe, e você fica procurando. Você fica olhando, opa, fulano tá aqui, quero ver, cadê ele? Às vezes, num culto lotado, a gente ouve um glória a Deus que a gente conhece, né? A gente fica, opa, fulano chegou no culto, chegou meu amigo. Porque a voz revela isso é intimidade. A intimidade faz a gente conhecer a voz de alguém. Agora, quando a gente é pequeno, ainda cuidado pelo pai, pela mãe, mora na casa dos pais, né? A voz que nos ordena fazer as coisas, a gente sabe como é que é, né? Eu tenho filhos e parece que os filhos eles ficam tentando a gente, né, o máximo possível. E isso é demais. O filho é uma escola que a gente leva para a vida, né? E a gente foi filho, hoje nós somos pais. E agora os filhos, a gente fala para eles fazerem alguma coisa, eles já vou, pai. E aí você fala de novo, já vou, pai. E aí quando você fala com uma autoridade maior, eles dão um pulo, parece que do banco, e vão fazer o que tem que fazer. Porque a voz vai revelar o nosso sentimento e o que nós queremos. Quando a gente fala meio mole, eles vão enrolando. Quando a gente fala mais duro, mais incisivo, eles dão um pulo e vão fazer as coisas. Era assim com a gente. A mãe dizia, vai lavar a louça. E a gente, já vou, mãe. Vai lavar. E a gente, já vou, mãe. Daqui a pouco a mãe falava um pouquinho mais braba, né? Vai lavar a louça. E a gente dava um pulo da cadeira e ia lavar as coisas. Porque sabia que se não fosse, a gente ia, né? Tomar um corretivo. E a voz revela isso. E veja que a gente, nós, criaturas, nós não temos essa intimidade tão profunda com Deus, de conhecer a voz de Deus, de nos relacionarmos com a voz de Deus. E veja que é uma dificuldade, porque a gente não sabe. É difícil, porque em meio a tantas vozes, né, como é a nossa temática ia ser tratada nessas semanas, em meio a tantas vozes, a gente não consegue descodificar qual é a voz de Deus. Um dos primeiros livros que eu li foi exatamente sobre isso, que era sobre a voz de Deus, a voz do homem, a voz do nosso adversário, que são as vozes que falam conosco. Um adversário dizendo, vai, te atira. O Senhor dizendo, não, não vai, não vai, não tenta, fica parado. O nosso sentimento também nos movendo para a gente fazer alguma coisa. E a gente acaba em meio a essas vozes não sabendo que caminho tomar, né? Não sabe para onde ir, não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Esse é o problema que a gente vive hoje. Como discernir quando é a voz de Deus? Será que a voz de Deus é quando eu tenho paz? Às vezes eu tenho paz quando eu tenho uma voz que fala dentro de mim, que não é a voz de Deus, que não é a voz do adversário,
mas é a voz do meu intelecto, da minha mente, é eu falando comigo mesmo, confabulando e filosofando algumas coisas referente à minha vida, e eu tomo algumas decisões, e a decisão que vem na minha mente é uma decisão boa que me traz paz, e não é necessariamente a voz de Deus que vai me trazer paz. Gente, isso aqui é demais, é muita coisa a se pensar, é muita coisa a se falar, o tempo é muito curto, mas eu preciso que vocês aqui, de forma muito rápida, numa síntese de tudo aquilo que eu tenho falado aqui sobre voz de Deus, a gente precisa buscar estreitar o nosso relacionamento com Deus. Como que eu faço isso? Orando. Eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. E sabe que é interessante? Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 15 para 16 anos. E os lugares, os cultos que eu gostava de frequentar, era o culto do círculo de oração, das irmãzinhas do coque, sabe? As irmãzinhas do coque. Então eu gostava de frequentar o círculo de oração. E eu ia nesses lugares, e o círculo de oração antigamente era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje até o nome mudou. E nesse círculo de oração as irmãs ensinavam a gente a orar. E eu tinha 15 para 16 anos, eu vindo de uma casa que era totalmente atrelada com a religião afro, né, a religião de matriz africana, e uma vida destruída, pai alcoólatra, irmãs envolvidas com prostituição e também com a religião, minha mãe também envolvida com religião, é, lendo tarô, né, em casa e recebendo entidade, enfim, uma vida totalmente avesso, assim, tinha tudo para dar errado, sabe, envolvido com gente que não era boa, e eu fui para a igreja, aceitei a Cristo como Salvador. E eu comecei a frequentar exatamente esses cultos, culto das irmãs. E era poucos aqueles que participavam, porque não era aquele culto que a gente normalmente conhece, que é de celebração, de louvor, de cântico, de ministração de louvor. Daqui a pouco vem um pastor e traz uma palavra no nosso coração. Era totalmente diferente, né? A gente ia para esse culto sabendo que a gente ia ficar de joelho ali orando, e a gente ia orar ali 2, 3 horas, às vezes orando de joelho, até que alguém se levantasse e cantasse um corinho, né, uma música ali congregacional, a igreja colocasse-se de pé e passasse por alguém que viesse trazer a palavra. E essas irmãs, elas ensinavam, e esse ensinamento que eu recebi delas, mesmo elas não tendo o grau de instrução que eu tenho hoje, não tenham formação teológica, não tenham faculdade, eram mulheres que tinham uma intimidade com Deus terrível, terrível, terrível. A gente, quando buscava recurso para elas orarem por nós, a gente já ia sabendo que Deus ia falar com a gente, que Deus ia rasgar o céu e ia falar com a gente. Mulheres que tinham uma intimidade terrível com Deus. E elas diziam assim para mim: ora, quando tu não tiver mais o que falar, tu te cala, porque Deus vai falar contigo. E a partir dali, eu aprendi que a oração, ela não é um monólogo, a oração, ela é um diálogo, né? O monólogo é quando uma pessoa só fala, e normalmente a gente faz da nossa oração um monólogo. A gente vai lá, ou sentado, ou fazendo comida, ou trabalhando, ou dirigindo o carro, a gente para e começa a falar com Deus, né? E a gente fala, 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 se descarrega, assim, se sente aliviado, e a gente dá o amém. Só que o amém da oração não é nosso. O amém da oração, do relacionamento com Deus não é nosso. É Deus que dá o amém pra gente, né? E eu aprendi isso com elas diziam assim, ó, parou, não tem mais palavra agora, tu fica quietinho, que Deus vai falar contigo. E se é um diálogo, o diálogo é estabelecido por 2 pessoas. Ou seja, eu falo com Deus e Deus fala comigo. O problema, e eu fico pensando, às vezes, é uma conjectura minha, a gente fala, 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 fala. E quando Deus vai falar com a gente diz, amém. E se levanta e ó, vai embora, vai pro fazer, vai pro dia a dia. Eu fico imaginando Deus dizendo assim, pô, agora que eu ia falar com o cara, agora que eu ia falar contigo, agora que eu ia te dar uma resposta, agora que eu ia te direcionar. E a gente vai lá e dá amém e parte pro dia. E às vezes o que falta a gente é a gente calar para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar conosco.
A gente fica quieto e diz assim, fala, Deus, porque o teu servo ouve, como Samuel fez. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Nós ansiamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz, né? Então é isso, essa dependência de ouvir Deus falar conosco. Sabe que agora, só para encerrar, Deus fez umas coisas na minha vida, né? E o que Deus fez na minha vida modificou tudo assim que eu estava vivendo. É interessante a gente entender os ciclos que a gente vive. A nossa vida é ciclos. Quando rompe um ciclo, inicia um outro ciclo. E em meio a esses ciclos da vida, Deus me permitiu passar por alguns. Eu comecei pastoreando igreja, daqui um pouco Deus quebrou aquele ciclo de pastorear a igreja e me levou como um pregador itinerante, viajava de um lado ao outro pregando. Daqui um pouco, em meio às itinerâncias da vida, num trabalho da PV lá em Palhoça, com o pastor Marcelo, depois de ministrar num trabalho de liderança, que foi feito um retiro de pastores e líderes, lá o pastor lembra, eu fui lá, ministrei, foi tremendo o que Deus fez. Falamos sexta, falamos sábado, falamos domingo, teve um batismo no domingo, no encerramento, foi algo assim surreal. E nós fomos encerrar na igreja lá em Palhoça, e chegamos lá, o pastor Luiz, ele me chamou, me levou até o altar da igreja lá de Palhoça, e ele me mostrou todo aquele povo, ele disse assim, olha esse povo, eu olhei, e ele disse assim, tem um povo assim te esperando lá em Porto Alegre, volta, e é tempo de assumir um trabalho. E eu voltei, quando eu voltei, quinta-feira eu cheguei na minha igreja, quando eu cheguei na minha igreja, meu pastor me chamou, e disse assim, eu quero conversar contigo, com a tua esposa. Quando meu pastor me chamou, ele me fez o desafio para atender a igreja, e eu prontamente disse para ele, tô dentro. E ele disse, tu não quer saber como é que é e tal? Eu falei assim, não quero, porque Deus já falou comigo, entende? Então eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Então, independente do que viria pela frente, sem perguntar o que iria acontecer, eu disse, tô dentro, porque Deus falou comigo. E nós iniciamos ali um trabalho, começamos um trabalho aqui no bairro, Deus deu um crescimento terrível aqui nesse trabalho também, dezenas e dezenas de pessoas alcançadas, batizadas nas águas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, trabalho com criança, com adolescente, com jovem, com famílias, enfim, cresceu de uma forma assustadora, assim, e foi a igreja que mais cresceu nesses últimos anos aqui no bairro. Através desse crescimento, o meu pastor, ele me chamou para conversar referente a um novo desafio. Só que antes dele me chamar para conversar, ele me ligou segunda e terça-feira nós sentamos para nos conversarmos pessoalmente. No sábado, Deus levantou uma irmã num trabalho que nós estávamos fazendo e Deus usou essa irmã para dizer assim, ó, acabou o tempo, é um novo ciclo que vai vir e vai acontecer isso, 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 isso. Falou tudo o que ia acontecer. No sábado. Segunda-feira meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, meu pastor disse assim, eu preciso conversar contigo amanhã, tem como tu vir? Eu disse, claro. Terça-feira de manhã eu estava lá com o meu pastor e ele disse assim, ó, o desafio é esse, você vai assumir um campo que é praticamente missionário, região das ilhas aqui do arquipélago, em Porto Alegre, lugar devastado pelas enchentes, destruído, pessoas sem ânimo de vida, pessoas sem cultura, que vive da caça e da pesca, o negócio é precário. A igreja é pequena, tem 2, 3 membros, e é muita necessidade. E aí eu fui ver a distância da minha casa. Eu percorro 80 quilômetros por culto. É 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, para atender o pessoal 4 vezes na semana. Diante de tudo isso, eu fiz uma pergunta para o meu pastor. Eu disse assim, Deus falou com o senhor? E ele disse assim, sim, Deus falou comigo e falou que é você. Eu falei assim, então eu estou dentro. Porque além de Deus ter falado com o senhor, Deus falou comigo também. E nós assumimos. Então a gente precisa ter essa certeza de Deus falar conosco, de Deus nos direcionar, de nós termos essa palavra e não termos medo de enfrentar. Eu sempre disse isso, minha esposa, que é minha companheira, está sempre do meu lado, meus filhos também são exemplo disso, e são testemunha também de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu nunca tive medo quando Deus falou, nunca tive medo. O meu medo é não fazer o que Deus manda eu fazer. O meu medo é não ir quando Deus manda eu ir.
a questão em si, até as pessoas, amigos próximos, disseram assim: cara, você é louco, você vai sair de um lugar estabilizado, grande, tudo pronto, tudo perfeito, tu lutou para construir tudo isso, se construiu tudo isso. Eu falei assim: cara, isso não é meu, isso aqui é para Deus, é para a obra dele, e agora Deus está me direcionando para outro lugar. Mas lá não tem, e eu falei assim: não tem problema, eu preciso saber de uma coisa: Deus vai comigo, Deus me deu uma palavra, Deus falou, falou. Então, tchau e benção, mano. Fui, não vou guardar mais, tchau. Então, é entender isso, é ter essa certeza, é entender quando Deus fala conosco, é entender quando Deus ele fala, ele garante. É, a minha preocupação não era se tinha gente ou se não tinha. Minha preocupação é se tem templo levantado ou se não tem. Minha preocupação não é se tem estrutura, se tem dinheiro para poder investir, se tem recurso financeiro, se tem parceiro, se não tem parceiro, se tem apoiador, se não tem apoiador. A minha preocupação sempre foi: Deus falou, Deus vai comigo, ponto, acabou. Eu preciso saber disso. E isso eu vejo que Moisés viveu muito isso. Eu não vou ter tempo para falar para vocês sobre Moisés. Mas Moisés foi um cara que parou e disse assim: Senhor, se tu não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu preciso que o Senhor vá comigo. E aí Deus vem e fala: eu vou contigo. A minha presença irá contigo. E eu lhe darei descanso. Sabe o que é descanso no texto? Paz em meio à guerra. Eu vou te dar paz em meio às guerras. Então, ter essa certeza de Deus falar conosco, é ter a certeza que em meio a todas as tribulações e dificuldades que a gente vai ter pelo caminho, a gente vai ter paz. Em meio a todas essas guerras, em meio a todas essas tribulações, né? Quando Deus ele fala conosco, Deus garante, irmão. Quando Deus fala conosco, ele assina embaixo e diz assim: pode ir, porque eu vou guardar, eu vou patrocinar, vou dar saúde, vou dar graça, vou dar paz, vou dar condições, vou fazer você ir, você vai vir, e eu vou estar no controle de todas as coisas. Então, eu queria dizer isso para você: o horário se foi, o tempo é curto, mas deixa eu dizer para você, gente, você que me ouve aqui nessa manhã, busque ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Deus, ele criou o homem para relacionar-se com ele. Deus não criou o homem com outro objetivo senão relacionar-se com ele. O domínio, dominar sobre todas as coisas, é em segundo plano. Você vai dominar. A questão é relacionamento com Deus. Deus descia todos os dias na viração do dia para conversar com o homem. Isso é relacionamento. Então, o que Deus ele busca conosco é isso, relacionamento. E como teremos esse relacionamento? Se não tiver, é só oração, gente. A gente tem que orar. Essa carcaça velha tem que buscar Deus, falar com Deus, ansiar ouvir a voz de Deus. Senhor, eu anseio ouvir a tua voz. E certamente Deus ele vai romper a barreira do silêncio, vai falar ao teu coração. E quando Deus começar a falar com você, querido, é a mesma coisa que aconteceu com Samuel. Não conhecia a voz de Deus. Quando Samuel disse: Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você nunca mais vai encontrar o relato de Samuel perdido em meio às vozes. Porque no momento que ele aprendeu a Uau. ouvir a voz de Deus, ele não precisou de mais nenhum intermediário. Então, no momento que você aprender a ouvir a voz de Deus, você não vai precisar ficar batendo de porta em porta, ligando de telefone em telefone, indo de canto a canto. Você vai aprender o que Mateus 6:6 diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai secreto, e teu pai secreto, ele te ouve e vai te recompensar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor Marcelo. Meu Deus, que coisa linda. Gente, eu não sei vocês, mas Deus falou muito comigo aqui nessa manhã. Eu queria abrir aqui, se alguém tem uma pergunta para fazer para o Cristiano, pode abrir o microfone ou digitar no chat aqui, ele vai responder uma pergunta, duas, e depois nós vamos orar. Mas antes da pergunta, deixa eu fazer algo aqui, eu quero encorajar vocês. Porque, Cris, dentro do que tu falou, como é importante, né, no meio de tantas vozes, e a era da internet trouxe isso, né? A internet deu voz para quem nunca teria voz, alguns nem era para ter mesmo, de tanta bobagem que fala, e ela também gerou muita distração. Mas como é bom nós termos amigos, pessoas
que você sabe quando você falar com elas, são pessoas que escutam a voz de Deus. Às vezes você está em momentos turbulentos da tua vida que você está confuso, como o Cristiano falou, vozes interiores, os teus medos, o diabo soprando no teu ouvido, Deus tentando falar com você, você ouvindo as vozes dos conselheiros na volta e não sabe, mas nesse momento, como é importante você ter alguém que você sabe, eu vou ligar para o Cris, vou ligar para o fulano de tal, vou ligar para o Marcelo, são pessoas que ouvem a Deus e vão me ajudar a silenciar as demais vozes. Isso é maravilhoso. E isso você só desenvolve, como o Cristiano falou, em ambientes com pessoas que têm essa vivência. Como ele citou aqui as irmãs do círculo de oração. Então, o nosso objetivo aqui é toda segunda, quarta e sexta abrir para ensinar pessoas a ouvir a voz de Deus. E eu duvido que você não conheça uma, duas, três, quatro pessoas que precisam estar aqui, que precisam ter um ambiente de aprender, mas também tirar suas dúvidas. Então, essa é a proposta. Então, quero encorajar você, antes de nós abrir aqui para as perguntas, convide alguém. Essa aula vai ficar gravada, depois eu vou mandar o link ali, você vai poder assistir pelo YouTube, mas convide pessoas, encorajem. Isso aqui eu não gosto de chamar de devocional, é um discipulado prático de como você viver isso no dia a dia e como você trazer essa materialidade da profundidade que é Deus para a nossa prática do dia a dia, do meu próximo passo. Como o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, antes de Deus iluminar o caminho, ele precisa iluminar meu próximo passo, a clareza de hoje. Então, Cris, muito obrigado. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ó, Cris, perguntaram aqui, ó, qual igreja você ministra aqui em Porto Alegre, além das ilhas? Aí, quando o Cris tiver agenda em algum lugar, ele vai mandar aqui, eu aviso para vocês que estão em Porto Alegre, quem puder, estiver aí próximo, quiser visitar ele lá na igreja que ele cuida, depois ele vai deixar o endereço aqui também, os dias, e vale muito a pena. Cada vez que eu sento para ouvir o Cris, eu saio muito edificado. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer para ele? Pode abrir o microfone ou digitar aqui no chat sobre isso que ele falou. Pastor, também eu vou deixar depois ali para o senhor, e aí depois o senhor compartilha no grupo com o pessoal. Eu tenho alguns vídeos ali da região das ilhas, do trabalho que a gente faz, Ótimo. e aí eu vou deixar ali, depois compartilha com eles para mostrar a realidade do arquipélago aqui em Porto Alegre. E às vezes a gente fica pensando, né, não é errado pensar referente a missões, né, e eu tenho amigos que fazem missão intercultural, pessoas que estão na África, Paraguai e tantos outros lugares aí que são campos missionários com uma necessidade tremenda, e eles colocaram-se à disposição para isso. E às vezes a gente olha tanto pela janela, né, e a gente tem o nosso quintal aqui. Eu sempre digo, a gente olha pela janela os outros países e as necessidades que eles têm, e a gente esquece que o nosso quintal aqui tá com uma necessidade terrível, né? Então a região das ilhas é uma região que não se recuperou da enchente de 2024. Gente, uma região que não se recuperou. É uma região que foi muito alcançada e muito suprida no momento das cheias. Quando a água estava alta, o pessoal ia para lá, ia fazer vídeo, ia para lá para levar alguma coisa, algum donativo, cesta básica, enfim. E as pessoas ajudaram no momento das águas altas, né? Porém, 2 anos se passaram, a região não se recuperou. As pessoas moram de forma precária ali, moram em palafitas, pessoas que não têm uma questão cultural. Até conversava com um amigo de uma igreja, acho que é da Abba Church, de Sombrio, e conversando com esse amigo, ele disse assim, bah, Cris, faz isso, faz aquilo outro. Eu disse assim, mano, o problema da realidade é que as pessoas, que moram ali, moram há muito tempo e elas não querem sair dali. Quem teve a oportunidade de estudar e ir embora, foi embora. Mas as pessoas que moram ali são pessoas que elas não querem crescer culturalmente. As pessoas não querem estudar, não querem se formar, não querem fazer faculdade. As pessoas não querem crescer, as pessoas querem viver aquilo ali. Então é difícil você bater de frente com pessoas que não querem crescer.
E o que que a gente faz? São pessoas que precisam também ser alcançados pelo amor de Jesus. E a gente tem trabalhado com essas pessoas. É difícil, a gente trabalha em todos os nichos da sociedade, né? E trabalhar com quem não quer crescer também é uma dificuldade. E a gente tem trabalhado com eles, tem levado cesta básica, tem feito trabalho com crianças, tem levado roupas, tem levado calçados, tem feito um trabalho social ali junto à ilha, tem ajudado eles, né? Tentado animar eles através da pregação da palavra, levar eles através da oração, ter uma intimidade maior com Deus. E é uma realidade assim dura, gente, difícil mesmo. Você vê as pessoas morando num lugar que não é habitável, que tem buracos na parede, brechas, enfim, são casas assim que não tem condições de se morar. E as pessoas moram. E a gente está ali. E as pessoas morando em destroços, em lugares que não tem telhado, que não tem janela, que não tem porta. E as pessoas moram ali. Então, eu vou depois compartilhar ali com o pastor Marcelo. Claro, O pode pastor me Marcelo mandar, vai pastor. compartilhar com vocês os videozinhos ali que a gente fez, os trabalhos que a gente faz lá, e de como está as ilhas aqui em Porto Alegre. E vocês, quando orarem a Deus, lembre da gente. Ore pela região das ilhas, peça que Deus nos ajude a trabalharmos ali e que esse trabalho seja efetivo, que vidas sejam alcançadas e que Deus levante também ajudadores, mantenedores, para que esse trabalho seja realizado. Eu moro muito longe dali, e não tenho condições de morar lá perto. Então, a gente percorre 80 quilômetros por culto 4 vezes na semana, para poder atender a necessidade lá. Tá bom, gente? Então, ore por nós, a gente precisa da oração de vocês, certo? Então, quem tiver alguma pergunta referente a essa temática, referente também aos desafios da obra, enfim, a gente está aí para isso. Maravilha. Isso é um trabalho extraordinário e com certeza que isso conta com as nossas orações e muitas bênçãos de Deus, eu tenho certeza que vão ser derramadas sobre esse povo, sobre esse trabalho que Amém. está no coração de Deus. Gente, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou liberar o pastor, que ele vai trabalhar. Se vocês não quiserem também, vocês podem mandar as perguntas para mim. Depois, na quarta-feira, a gente pode também tirar alguma dúvida, se tiver. E logo após, perto das 9h30, 10 horas, eu vou colocar também aqui uma tarefa prática para hoje. Até se o Cris já quiser deixar aí, Cris, já deixa uma tarefa prática para hoje, sobre tudo que tu compartilhou. A gente sempre tem, né, um direcionamento para o dia. Então, já queria que tu hoje deixasse, dentro do que tu falou, qual uma tarefa prática para quem está aqui, para quem vai assistir depois, botar em ação, botar a palavra se materializar. Algo que eu sempre falo é sobre dependência de Deus, né? Eu acho que aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, cabe também a dependência, né? A gente só consegue estar dependente de Deus quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus. E uma das coisas que eu sempre fiz antes de cada tomada de decisão é orar a Deus. E a pessoas que eu aconselho até hoje, eu digo que se a gente utilizasse o tempo que nós temos, né, e que a gente investe tentando resolver problemas, e se a gente pegasse esse tempo e levasse para a oração, os nossos problemas seriam resolvidos num piscar de olhos. Então, uma Bom, tarefa prática que eu deixo a vocês é antes de cada tomada de decisão, antes de cada situação que vocês tenham que resolver durante esse dia, durante essa semana. Eu me lembro que ainda no início da minha fé, eu trabalhando ali de CLT, né, tinha que tomar algumas decisões, e antes de tomar essas decisões, eu dizia para esperarem um pouquinho e eu ia no banheiro, fechava a porta, e quem nunca passou por isso, né? Entrava dentro do banheiro, fechava a porta, dobrava meu joelho ali dentro do banheiro e dizia: Deus, eu preciso dar uma resposta, eu preciso responder, eu preciso tomar uma decisão, e eu não quero tomar a decisão errada porque eu não tenho tempo para errar. Eu preciso tomar a decisão certa. Eu sei que
A decisão certa vai vir através do que o Senhor falar. E Deus falava, eu saía daquele banheiro ali, o pessoal pensava um monte de coisa, e eu saía daquele banheiro com uma palavra queimando no meu coração, e aquela palavra era uma palavra rema, uma palavra que decidia e fazia com que as coisas de fato acontecessem. Então é algo prático. Antes de cada tomada de decisão, antes de cada resposta que você for dar a alguém, tira um minutinho para orar. Sim, eu vou orar. Isso, exatamente. É isso mesmo. Orar a Deus vai fazer com que esses erros eles venham se minimizar. Então, ore a Deus. Tem que tomar alguma decisão, pede 5 minutos. Tem que dar uma resposta, pede 1 minuto, 2 minutos. Tenha isso como uma regra de fé, é algo prático na vida. Antes de qualquer ação, ore a Deus. Eu vou orar a Deus. Eu preciso de 5 minutos, você não precisa nem dizer o que vai fazer. 5 minutos eu preciso. 2 minutos, 1 minutinho. Só deixa eu. Ora a Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com que o teu dia seja diferente. Eu não sei se você tem esse costume, né? Normalmente as pessoas oram pela manhã e saem trabalhar. E depois oram à noite quando chegam, oram durante o dia. Mas aproveite e faça diferente hoje. Antes de cada decisão que você for tomar, antes de cada ação que você for tomar, ore a Deus. Isso não é medo, isso é dependência. Tenha certeza que Deus ele vai guiar você, vai cuidar você e vai direcionar você as respostas que você vai ter que dar durante o seu dia. Tá bom? Que coisa linda. Então, aproveitando, Cris, já a hora para nós, para finalizar, quero agradecer a cada um que esteve aqui nessa manhã e quero encorajar vocês, no mínimo, eu sei que vocês conhecem 1 ou 2 pessoas que precisam caminhar próximo, estar junto. Então, convide, o grupo lá é aberto, você pode botar quantas pessoas você quiser. Convide pessoas para estar aqui, quarta-feira nós vamos dar continuidade. Cris, pode orar para finalizar, muito obrigado, com certeza, quem quer que o Cristiano esteja mais vezes compartilhando a palavra, digita aí, ó, bora, eu já vou aproveitar o ensejo para deixar agendado com ele algumas datas também, para ele estar junto com a gente aqui, tem algumas outras coisas que a gente vai desenhar também, aí, ó, o pessoal quer, bora. Glória. Pastor, ora por nós aí para finalizar e que Deus nos dê um dia e uma semana abençoada aí. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar, Senhor, aqui nesta manhã, nesse início de dia, falando com o Senhor, Pai, antes de qualquer ação, antes de iniciar os nossos compromissos, nossas atividades. Nós entendemos, Senhor, que primeiramente é o teu reino, é a tua vontade, é a tua justiça, e hoje nós falamos, Senhor, sobre um tema, e esse tema, Senhor, ele é